pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao segundo dia de Comex Digital Talk. Tivemos um primeiro dia sensacional, com 5 talk shows, palestras, aí, conversas, bate-papos, que superaram a expectativa. Nós tivemos diretores, gerentes, profissionais, analistas, estagiários, amantes do comércio exterior conosco no primeiro dia, que só nos enche de orgulho e nos dá mais forças ainda para terminar aí até sexta-feira. Foi realmente sensacional. E abrindo esse segundo dia, temos Daniel Gobi, especialista e consultor OEA, que vai trazer para a gente um tema que ainda é muito debatido e que ainda existe muita dúvida, que é o operador econômico autorizado, o que é, como faz, como se cadastrar para ser e por aí vai. Será que é só para grande empresa ou a pequena empresa também pode? Isso e muito mais a gente vai descobrir hoje com o Daniel. Daniel, obrigado pela tua participação e seja bem-vindo nessa abertura do segundo dia do Comex Digital Talk. Olá, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês e espero contribuir pouco, muito, não sei como que cada um está envolvido aí com o tema, mas espero contribuir com vocês, trazendo informação, trazendo um pouquinho de conhecimento e deixando aí um recado para os amantes do comércio exterior brasileiro. Show de bola, obrigado. Antes da gente entrar no tema OEA, fazer um breve histórico aqui, né? Nós tínhamos a linha azul do desembaraço aduaneiro express, que veio aí para facilitar bastante o mercado de comércio exterior, principalmente para as grandes empresas que eram destinadas, que tinham ali o desembaraço realmente muito facilitado na época. O OEA, ele vem para evoluir o linha azul ou substituir o linha azul? Como que você vê isso? Verdade, assim, o OEA ele evolui e substitui, né? O Despacho Expresso Linha Azul ele foi extinto. Então, vamos entender um pouco o que era o Linha Azul e o que é o OEA. O Linha Azul ele foi instituído pela Receita Federal aqui no Brasil e ele tinha regras definidas pela Receita Federal. Então, o que acontece? O Linha Azul ele é instituído pela Receita Federal e ele foi criado com um processo ou condições que naquele momento a Receita Federal achava que eram as melhores ou a ideal para o programa. O que o Linha Azul ele trazia, né? Além do despacho expresso, ele trazia uma burocracia muito grande, aonde dentro de um período de 10 anos, em torno de 50 empresas conseguiram se habilitar. Já o OEA ele é um programa muito mais inclusivo, ele é um programa da Organização Mundial das Aduanas e ele traz uma ideia muito forte para o programa, aonde qualquer empresa, sendo ela pequena ou grande, consegue se habilitar. Então, assim, como spoiler, eu vou trazer uma notícia para vocês. Hoje a gente especificou a empresa, a menor empresa no programa de operador econômico autorizado. A empresa de apenas 4 pessoas teve a oportunidade aí de se certificar. Tá? Sensacional. Sensacional. Inclusive, foi uma das perguntas que eu separei aqui para fazer para você. Você já deu um spoilerzinho que a gente vai falar, mas a gente volta para aprofundar esse tema em breve. E para começar, então, Daniel, o que é o OEA? O que é o Operador Econômico Autorizado? O programa de OEA ele é um programa de controles internos. Então, ele é um programa instituído pela Organização Mundial das Aduanas, aqui no Brasil, controlado e auditado pela Receita Federal, e ele tem o propósito de fazer com que as empresas criem controles internos e, através desses controles internos, elas possam criar condições para uma cadeia logística mais segura ou um processo de maior compliance junto com as normas estabelecidas pela Receita Federal do Brasil. E o que norteia o operador econômico autorizado? Bom, o programa de operador econômico... E o programa, né? Claro, né? O programa de operador econômico autorizado, ele tem um viés de garantir que as empresas estejam cada vez mais em conformidade, ou seja, atuando dentro da legislação, buscando menos erros, buscando, se houver erros, que esses erros sejam tratados, que esses erros sejam mitigados, ou ainda garantindo que essas empresas possam prover um comércio exterior mais seguro. Então, essa é a proposta do programa de operador econômico autorizado aqui no Brasil e no mundo inteiro.
E no mundo inteiro, né? E é muito proveniente ali dos atos de terrorismo que os Estados Unidos sofreu, né? Então, eu acho que uma pitadinha do começo do OEA vem para facilitar essa transação de mercadorias depois de algo tão restrito que ficou o governo americano e por aí vai. Eu estou correto nessa minha visão? Começou ali quando tudo isso aconteceu? Ele começa um pouco antes, mas ele ganha uma força muito grande com os atentados ali de 11 de setembro, né, de 2001, no World Trade Center. Porém, o que nós precisamos entender? Cada região do mundo ele tem um problema. Então, o problema nos Estados Unidos ele é um problema muito voltado a essa questão do terrorismo, a bomba, aos atentados. E ele, aqui no Brasil, nós temos um outro viés. Então, é necessário que se tenha essa separação. Qual é o viés brasileiro? Hoje nós temos uma costa atlântico, né, onde estão nossos terminais portuários, que ela é muito mal protegida e a gente tem hoje a possibilidade de exportação de droga, principalmente para a Europa. Então, não sei se todos acompanham, mas dia a dia são publicadas notícias que Receita Federal, Polícia Federal efetuou a apreensão de drogas. E nós temos a nossa costa Pacífico, né, com os países ali que fazem divisa com o Brasil, que muitos são ou produtores de droga ou fornecedores de arma. Então, essas armas, essa droga, ela entra pela costa Pacífico, parte é consumido aqui e outra parte ela segue para a Europa. Então, a preocupação do governo brasileiro é tentar mitigar esse fluxo, porque isso impacta muito na imagem do país lá no exterior. Com certeza, com certeza. Bom, trouxemos um pouquinho da história, do que é, de como surgiu e o porquê no Brasil, falamos um pouquinho dos Estados Unidos, e quem que pode se certificar a OEA? Bom, a legislação brasileira hoje ela permite o quê? Que qualquer empresa do segmento de transporte, agenciamento de carga, importador ou exportador e também recintos alfandegados possam vir a certificar. Então, como eu falei agora pouco, né, nesse spoiler, posso ter um importador que seja uma multinacional ou uma empresa familiar, como nós já tivemos um trabalho de sucesso no Paraná, com uma empresa familiar de 25 pessoas que faz importação de mercadorias. E hoje, um freight forwarder, né, um agente de carga de 4 pessoas que teve esse processo de habilitação. E de forma paralela, nós também tivemos empresas de agenciamento de carga com 200, 300 pessoas que também foram aprovados neste processo. É correto afirmar que todos os intervenientes da cadeia logística podem se certificar no OEA? Não, porque o que acontece? Alguns intervenientes, eles ainda não possuem a habilitação da Receita Federal. O que a Receita Federal está fazendo? Ela, aos poucos, ela está liberando os intervenientes que podem fazer parte deste processo. Por que isso? A Receita Federal aqui no Brasil, ela tem ainda uma dificuldade muito grande, primeiro que é de efetivo. Então, hoje o programa de operador econômico autorizado deve ter em torno de 30 profissionais, se eu não estou muito equivocado, para atender o Brasil inteiro. Então, por exemplo, uma trade não pode ser OEA, né? E aí existem algumas limitações dentro da legislação também que impedem que empresas que operam de forma exclusiva com uma trade possam ser OEA, porque a Receita Federal ela não consegue ainda, ou ela não entendeu muito a sistemática de como fazer o rastreamento do processo quando no uso de uma trade. Um outro interveniente muito importante da cadeia logística que não está no programa são as comissárias de despacho e os despachantes aduaneiros. Na verdade, o despachante aduaneiro ele fazia parte do processo e por um problema, num determinado momento, ele foi excluído. E um outro que assim eu acho fundamental são os armazéns gerais. Hoje, as empresas atuam muito com armazéns gerais para colocar a sua carga. Então, o armazém ele não pode se certificar.
E aí a gente espera que a Receita Federal ela consiga, em um segundo momento, incluir esses intervenientes para que a gente possa efetivamente ter uma cadeia logística completa e segura dentro dos processos de importação e exportação. Principalmente os despachantes e os armazéns, né? De todos os intervenientes, talvez sejam os que mais precisam aí de foco nesse início e depois expandir para outros intervenientes. E como você disse, né? Começou com muito despachante aduaneiro tirando a certificação EAA, tentando, né? Fazendo os estudos, as provas para ser, e cortou, né? Então deve ter acontecido alguma coisa que eles entenderam que não era o momento ainda, e é uma evolução natural, entendo eu, do EA, para que os despachantes aduaneiros entrem novamente. E, cara, e a microempresa, a ME, né? E a empresa de pequeno porte, a EPP, elas podem se certificar? Elas podem se certificar. O que é importante? Dentro da legislação do Programa de Operador Econômico Autorizado, a Instrução 1598, ela diz o seguinte: empresa de qualquer porte, ela pode se habilitar. Porém, existe um ponto que é muito importante dentro do requisito de admissibilidade, que é a escrituração contábil digital. E aí, o que eu quero trazer? A escrituração contábil digital, dentro da legislação contábil, ela não é um documento obrigatório para as empresas de pequeno porte. E aí o que acontece? Muitas empresas, por esse documento não ser obrigatório, elas acabam não emitindo e por não emitir, elas se tornam impedidas de ingressar no programa de operador econômico autorizado. Então, é necessário que a empresa ela tenha essa atenção e ela faça a publicação da escrituração contábil. Lembrando, a publicação dessa escrituração fora de prazo, ela gera multa. Tá? Então, mesmo por uma pequena empresa, se você não cumpre o calendário contábil, a empresa ela tem que pagar uma multa para poder ter a publicação. Caso ela não queira pagar a multa, o que ela faz? Espera um novo ciclo e dentro do ciclo ela publica isso de forma voluntária e aí ela pode ingressar assim, esse desembolso financeiro. E no começo do OEA era a grande dificuldade das empresas, né? Elas achavam que elas só tinham que entrar para algum tipo de certificação e não, tem uma preparação gigantesca da empresa para que ela possa contribuir aí, ter todas as informações necessárias para estar aptas, né? Vamos chamar assim, a ser OEA. E só para deixar claro e para todo mundo que está nos ouvindo aqui e que não fiquem dúvidas, quais são as modalidades do OEA em operação? Hoje, de maneira ativa, existem duas modalidades. Então, como que está constituído o OEA? O OEA ele é constituído por módulos. Então, a empresa adere ao módulo que ela tem interesse. Eu sou um exportador. Eu vou para o módulo de segurança. Por quê? É o módulo que contempla as atividades e os requisitos que vão atender o processo de exportação. Eu sou um importador, então eu tenho um módulo de conformidade, tá? Esse que abarca os requisitos de conformidade aduaneira e vão atender o importador. Já o exportador, o recinto alfandegado e o agente de carga, esses obrigatoriamente devem utilizar o OEA Segurança, tá? Que é o módulo exclusivo para eles. Por quê? A ocupação da Receita Federal ele é muito mais voltado para esses intervenientes quando vai se fazer uma exportação, evitando que a cadeia logística seja contaminada com produtos ilícitos e que isso vai chegar no exterior e vai trazer uma imagem negativada para o Brasil. Está em implementação outros módulos. Então, os intervenientes como Vigiagro, Anvisa, Exército e outros tantos estão se adaptando para ingressar no programa de operador econômico autorizado. Quem está mais avançado nisso é o Vigiagro, tá? A vigilância sanitária, né? A agropecuária e a Anvisa. E aí, o que eu coloco que é um ponto muito importante? Eu não posso ter apenas o módulo, por exemplo, da Anvisa. Eu preciso ter o módulo da Receita Federal,
que é o segurança ou conformidade. Por que eu estou dizendo isso? A Receita Federal, ela é o órgão controlador do comércio exterior. A Anvisa, o Vigiagro, eles são órgãos complementares ou intervenientes. Então, a Receita Federal controla e este é de intervenção pontual. Então, é necessário primeiro certificar-se com a Receita Federal e depois buscar a certificação específica com o interveniente de interesse. Tanto a Anvisa quanto o Vigiagro, eles também tiveram muitas dificuldades de se adaptar. O que é importante é que os intervenientes eles comecem a olhar para dentro e ver como que eles podem, dentro das suas estruturas, buscar uma melhor condição para o comércio exterior. Porque o objetivo do OEA é tirar o entrave para essas empresas que voluntariamente vão em busca. Então, eu falo assim, olha, eu tenho lá uma mercadoria, por exemplo, um dispositivo de airbag, aonde eu tenho que ter anuência do Exército. Ótimo. O Exército, ele tem condição, ou ele precisa buscar uma condição de, para essas empresas que têm uma regularidade, que têm um grande volume e que têm já um histórico positivo, trazer algo mais simplificado. Lembrando, o benefício ele vai para as empresas que voluntariamente se adequam. Não estou dizendo que o OEA vai chegar, o Exército vai fazer isso para todo mundo. Ele vai criar uma condição para aquele que se adequou ao que o órgão interveniente determinou. Isso mesmo. E é importante frisar isso por várias vezes, que não é uma obrigação, as empresas não são obrigadas a certificarem. Elas voluntariamente querem se certificar porque elas sabem que estão aptas e dentro da legislação e querem uma facilitação para a exportação das suas mercadorias e para o desentrave, né? Vamos chamar assim, dos seus cargos. É isso aí. É isso aí. E quais são hoje os requisitos que a Receita Federal ela verifica para quem quer tirar a certificação do programa OEA? Bom, então assim, nós temos primeiro os requisitos de admissibilidade. Esses requisitos de admissibilidade, eles fazem com que a Receita... É o primeiro filtro da Receita Federal. Então, quais são os requisitos de admissibilidade? A empresa ter uma certidão negativa de débitos, ou seja, não ter débitos junto com a Receita Federal. Né? Eu quero um benefício, mas eu estou devendo. Como que eu vou conseguir esse benefício? Segundo, a escrituração contábil digital, que a gente há pouco comentou. Terceiro, 24 meses de CNPJ e 24 meses de atuação. Por que esses 24 meses? Porque a Receita Federal ela precisa ter um histórico de função da empresa para que ela possa analisar. Senão, a gente vai começar o quê? Eu vou abrir um CNPJ e esse CNPJ eu vou querer ser OEA. A gente vai ter que começar a ter muito problema de empresa que está cheia de problema e aí começa a abrir CNPJ para ter benefício. Tá? Outro ponto que a Receita Federal coloca é a questão, e eu já comentei, do uso de trade. Então, a Receita Federal, ela diz, ela espera que as empresas tenham em torno de 90% de operações por conta própria, porque ela começa a perder um pouco a rastreabilidade no uso da trade. Tá? A trade, ela traz para um monte de gente, e aí ela sai... Então, isso daí pode gerar um pouco de conflito para a Receita. E o outro ponto que ele é determinante é se uma empresa entrou com um pedido e por algum motivo ela teve o seu processo indeferido, ela precisa aguardar um período de 180 dias, 6 meses, para poder entrar com um novo pedido. Então, por que esse período? É um período que a Receita Federal entende para que a empresa se adeque e ela não só crie os seus controles, mas que ela crie, que ela entenda, que ela vivencie aquele controle para a implementação.
Então, esses são os... Eu tenho até uma pergunta para te fazer, porque a gente fala de 24 meses, as empresas precisam ter 2 anos de atuação, 2 anos de CNPJ, e a gente acabou de falar que as pequenas empresas também podem certificar. A quantidade de processos que essas empresas têm, elas não influenciam, elas são só dos 2 anos? Vamos supor que é uma pequena empresa que tem ali, sei lá, um processo por mês, tem 24 processos que ela pode, e tem outros ali que tem 300 processos por mês, que tem muito mais material de controle, de análise e por aí vai. A quantidade de processos não é fator de influência para isso. Não, ele não é fator de influência. Porém, a legislação ela tem um dispositivo que diz o seguinte: se a empresa ela tem menos de 24 meses, ela precisa ter mais de 100 processos para que ela possa se certificar. Mas, e aí é mais 100 processos, é um volume muito alto. E que é uma coisa um pouco difícil. Uma empresa nova ter um volume de comércio exterior muito grande. Mas existe esse dispositivo. Tá? Com relação a processos, a quantidade de processo ela não influencia. Por quê? Nós não estamos falando de volume, nós estamos falando de controle interno. Então, o controle interno, ele é assim, olha, se eu tenho um processo, eu preciso ter controle sobre o processo. Se eu tenho 1000 processos, eu preciso ter controle sobre os 1000 processos. Então, quanto mais volume de comércio exterior, né, mais importação e exportação, espera-se que a empresa seja maior e, por ela ser maior, ela acaba tendo, por consequência, mais controles, ou deve ter mais controles. Até para... Se a gente for esperar, é o que todo mundo pensa, né? E é o que todo mundo espera das grandes empresas, que quanto maior ela tem, mais processos ela tem, mais gestão essa empresa possui. Isso. Né? E assim, esses pontos, eles são os de admissibilidade. Depois, só para complementar, existem os requisitos de elegibilidade, que aí ele vai olhar as infrações aduaneiras, ele vai olhar processos de tecnologia de informação. Então, existe uma preocupação muito grande com relação à segurança da informação, a segurança do processo, como que a empresa faz o processo, né? Como que é o log, segurança da informação e tudo mais. Fala-se também de gestão de recursos humanos, tá? Na parte de gerenciamento de risco operacional. Então, espera-se que as empresas consigam mapear os seus riscos e, ao longo do tempo, ter um trabalho de mitigação. E aí a gente entra nos requisitos específicos. De segurança, ele vai tratar de controle de acesso, identificação de pessoas, o controle da carga que está sendo destinada à exportação e o controle dos parceiros comerciais. E no regulamento e no processo de conformidade aduaneira, ele vai falar de classificação, descrição de mercadoria, ele vai falar de regimes aduaneiros especiais, regras de origem, valoração aduaneira, câmbio, tudo que o comércio exterior contempla, o OEA ele vai analisar. Beleza, e a empresa está apta, fez tudo isso, foi lá, tirou a certificação e está pronta, pegou lá o carimbinho OEA. O que ela ganha com isso? Quais são os reais benefícios que as empresas têm em certificar e se voluntariar a certificação OEA? Tá, então vamos lá. Vamos para primeiro os benefícios genéricos e depois os específicos. Quais são os benefícios genéricos? Primeiro que você tem uma atratividade de mercado muito maior. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um volume muito baixo de empresas que são OEA. Se eu não me engano, isso deve estar gerando em torno de umas 300 empresas. Na Europa, esse número é de quase 43 mil empresas. Nos Estados Unidos, em torno de 27 mil empresas. Então, ainda nós temos um trabalho muito grande. Neste momento, ser OEA, ele te dá uma diferença de mercado muito positiva, tá? Principalmente para os intervenientes. Agentes de carga, transportadores, que as indústrias elas estão buscando esse tipo de parceiro para fazer com que sua cadeia logística seja confiável. Outro ponto muito legal é a questão do ponto de contato dentro da Receita Federal. Muita gente fala assim, mas pô, ter um ponto de contato na Receita Federal, o que isso me ajuda? Eu vou trazer um exemplo para vocês.
Nós tivemos um cliente importador, e aí ele certificado, ele entrou em contato comigo, ele falou assim, Daniel, uma carga minha parou no aeroporto de Guarulhos, e faz 2 dias que ela não é liberada. Eu sou OEA, essa carga deveria de ter saído. Eu falei, sim, ela deveria de ter saído. Você tentou entrar em contato lá? Ah, o meu despachante entrou em contato, mas o fiscal não deu bola para ele. Ok. Você entrou em contato com o seu ponto de contato? Não, eu não sei quem é meu ponto de contato. Isso porque a Receita Federal ela manda um e-mail para a empresa informando quem é o ponto de contato. Uhum. Falei, ok, vamos descobrir quem é o seu ponto de contato. Eu entrei em contato com alguns profissionais dentro da Receita e aí nós descobrimos quem era o ponto de contato lá desse importador. Passei o contato para ele e falei assim, olha, entre em contato com esse profissional da Receita e explica para ele a situação. 2 horas após o contato, a mercadoria dele estava sendo liberada. Então, por que eu estou dizendo isso? Ah, o fiscal lá da aduana, ele resolveu travar e ele não queria saber o que estava acontecendo. E aí, um outro colega dele, da mesma, né, entidade, falou, olha, existe uma legislação, esse cara ele tem preferência, ele não pode ficar com carga parada, e, e aí um escuta o outro. Então, a gente, né, tem esse benefício. Outro ponto, que é a consulta à classificação tarifária. Parece outra besteira, mas hoje o OEA ele diz o seguinte: uma empresa importadora que queira fazer uma consulta uma consulta oficial de uma classificação tarifária, ela vai ter uma resposta em 40 dias. Uma empresa não certificada OEA, isso pode demorar 2, 3 anos. E aí, se você é um importador. É uma diferença grande, né? Se você é um importador e está trazendo mercadoria com a classificação errada, uma hora você vai ter que fazer o ajuste. Então é melhor você fazer um ajuste após 40 dias do que 2 anos, porque o volume tributário vai pesar na conta. Né? E a Receita Federal não parcela isso igual algumas lojas aí do varejo, em inúmeras parcelas. Bom, tem essa parte do marketing, tudo, e aí a gente vai para os benefícios mais específicos. Então, o importador, o grande benefício hoje, o que atrai muito, é o desembaraço sob águas. Tá? A possibilidade da carga ser desembaraçada antes da atracação do navio. Como isso eu ia te perguntar, Daniel, porque então, é um momento. Não, mas nesse bate-papo aqui, desculpa até te interromper, mas é que é um dos pontos mais interessantes do OEA, que é você conseguir desembaraçar a tua carga antes dela chegar. É isso mesmo que é o despacho sobre águas? É isso mesmo. Vamos antecipar, então, a pergunta? Não, vamos lá. Então, assim, ó, qual que é a ideia do desembaraço sob águas? Primeiro, a empresa ela é OEA, automaticamente ela tem a habilitação para o desembaraço sob águas. Então, eu quero trazer mais ou menos uma imagem, e aí eu gostaria que vocês buscassem entender a minha ilustração com a mão. Como funciona hoje um processo? Eu tenho o importador, que ele registra a ADI no Siscomex. O Siscomex, eu estou falando do processo normal, tá? De uma maneira bem simples. Essa ADI, ou o Siscomex, ele identifica qual que é a área de desembaraço e transfere isso para a área de desembaraço. Na área de desembaraço, existem alguns horários de parametrização. Então, tem área que é uma vez por dia, tem área que é 3, 4 vezes por dia. O sistema, ele deu o canal verde, aí a mercadoria ela está liberada. Mas, para isso, eu preciso gerar a presença de carga, né? E aí, carga está no porto. Qual que é a ideia do OEA? A empresa OEA, ela faz o registro da DI, quando ela vai para o Siscomex, o Siscomex identifica que ela é uma empresa OEA através do raiz do CNPJ. E aí, o próprio Siscomex, ele já dá canal verde e libera a carga. Então, eu não preciso mandar esse processo lá para o fiscal, né, da inspetoria para que ele parametrize. E quando que eu faço esse registro no Siscomex? Geralmente antes da atracação. Então, como eu tenho o registro uns 4, 5 dias antes da atracação, eu faço o registro, o sistema ele já parametriza canal verde
carga liberada. Então, quando essa mercadoria ela sair do navio e ir para o piso, espera-se, e o OEL vai chegar nisso, que o transportador ele já possa fazer o monte da carga e ir embora. Mas, pessoal, eu quero também trazer a realidade para vocês. Hoje, muitos terminais não estão preparados estruturalmente para isso. Por quê? Eu tenho que fazer com que o meu transportador ele tenha a coordenação de entrar quando o meu container for descer. E a gente sabe que estruturalmente muitos terminais portuários não têm essa possibilidade. E importante, isso não é um problema da Receita Federal, isso é um problema do terminal alfandegado, tá? Uma outra coisa que eu quero colocar para vocês também. O desembaraço subáguas, ele é para mercadorias produtivas. Ah, mas eu estou trazendo uma máquina. Ele entra no desembaraço subáguas? Não. Ele é só para itens produtivos. E outra coisa importante, se eu faço a solicitação de remoção, por exemplo, através de trânsito aduaneiro ou para um terminal de zona secundária, eu perco o processo do desembaraço sob águas. Ele tem que acontecer no terminal portuário, tá? Sensacional. Eu acho que dentro de tudo que a gente tem falado aqui do OEA, a parte do desembaraço sobre águas é onde a gente realmente ganha velocidade no processo. É um benefício sensacional que você pode ter sendo certificado OEA. Claro que existe a limitação dos nossos portos, dos nossos terminais alfandegários, como o Daniel mesmo citou, mas é uma evolução natural. Eu vou citar aqui um pouquinho também do que ele já falou. São 43 mil na Europa, 27 mil nos Estados Unidos e 300 no Brasil. Ainda é um programa muito novo aqui no Brasil, faz parte dessa evolução, esse crescimento. E para você, empresa que está nos assistindo aqui, é você que tem que fazer parte dessa história. Você ainda não tem, vai se certificar. Se não sabe como, ó, chama o Daniel, ele te fala como fazer, né, Daniel? Maior prazer, a gente vai atender Uhum. vocês. Porque isso faz parte a gente está falando aqui da rota da inovação do comércio exterior e você, interveniente da cadeia logística que está habilitado a ser OEA, faz parte aí nós precisamos que você se voluntarie e vá tirar a certificação. Isso só tem a ganhar, o Brasil só tem a ganhar. Tô certo, Daniel? Tá certo. E assim, a gente não precisa. Uma das coisas que particularmente eu oriento as empresas é assim: existem os benefícios da Receita? Existem. A Receita Federal ela ainda pode prover mais benefícios? Sim, tá? Ah, mas por que ainda não proveu? Porque também, e aí a gente comentou, né? Hoje no Brasil são apenas 30, aproximadamente, profissionais trabalhando na certificação. Então, vamos supor, olha, eu tenho um grupo de benefícios que eu estou gerando atratividade. Se eu aumento o grupo de benefícios, eu aumento também o interesse das empresas. E aí, o fiscal, ele tem, você tem que ter mais fiscais para atender essa demanda. Então, a Receita Federal, o que ela está fazendo? Ela está abrindo o grupo de benefício aos poucos. Ah, mas eu vou deixar minha empresa para quando eu tiver o benefício. Lembre-se, você, mas e o seu concorrente? O que ele Uhum. está fazendo? Porque ele pode estar entrando agora. Nós tivemos aí algumas empresas que demoraram do dia do protocolo até a visita da Receita Federal quase um ano. Ah, mas você fala assim, mas por que demorou tanto? Porque são 30 fiscais para atender o Brasil inteiro. Então, o fiscal ele precisa pegar o processo, ele precisa ler o processo, ele precisa entender o processo, ele precisa ir até a empresa, ele precisa auditar a empresa. Então, isso demora, pessoal. A Uhum. Receita Federal está trabalhando para diminuir o tempo? Está. Isso eu acho fantástico. Eu tenho contato com vários profissionais da Receita Federal e, assim, eu acredito muito que eles vão conseguir atender o prazo que é instituído pela legislação, que é de 30 dias, podendo ser prorrogado até 90 dias. Perdão, 90 dias, podendo ser prorrogado até 180 dias. Eu acho isso fantástico. Mas, se a gente deixar para fazer em cima da hora,
o problema é muito grande. E aí eu quero colocar um case. Nós tivemos um cliente que ele falou assim, preciso ser OEA. E eu já estava conversando com essa empresa há mais de um ano. E aí eu falei para ele, falei assim, mas por que você precisa ser OEA? Ele falou assim, porque o nosso maior cliente disse que se eu não for OEA, eu não participo mais da cadeia logística dele. E aí a empresa ela praticamente parou de funcionar. Ela desenvolveu o projeto dela em 26 dias. Então houve uma mobilização muito grande da empresa. Ela foi certificada, mas assim, foram 26 dias intensos de desenvolvimento, de controle, de treinamento, de orientação, de tudo. Onde Será não que podia você dar nada errado, né? onde não podia dar nada errado? Então, será que vale a pena correr esse risco ou fazer as coisas de forma planejada é mais importante? E Isso assim, mesmo. e o último pontinho, até para a gente voltar ao bate-papo, não, isso daqui vira um monólogo meu. É assim, Imagina, cara, a gente tá aqui para você passar a informação pra gente. Eu tô adorando. o OEA, ele, além dos benefícios que a Receita provê, ele tem um benefício que particularmente eu acho muito melhor, que é você conseguir olhar para dentro da tua empresa e melhorar os teus controles internos. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente olha para dentro e o profissional do RH fala assim: poxa, eu não tinha esse ponto de vista, e esse ponto de vista me agrega. Ou o departamento de TI fala assim: eu sempre disse que precisava desse controle, mas a diretoria da empresa não quis implementar porque isso iria causar travas no sistema. E a diretoria entendeu a importância e o departamento de tecnologia de informação implementou o controle. E a mesma coisa com todos os outros departamentos. Então, o olhar para dentro e você melhorar o teu controle interno é um outro ponto que as empresas precisam refletir e vão saber que isso é muito importante. Com certeza, com certeza. Vira quase uma auditoria, né? Vamos fazer, tirar o EA, vamos auditar aqui, vamos ver todos os processos que podem ser melhorados. E você não precisa tirar o EA para fazer isso, pelo amor de Deus, da gente. É uma brincadeira que é a parte que a gente faz. Olhem Pode para dentro da sua olhar para empresa, dentro. por favor. Cara, e falando um pouquinho mais sobre esse desembaraço, esse despacho sobre águas do OEA, quem são os operadores que podem trabalhar nesse processo? Bom, o desembaraço subaguas ele é exclusivo para os importadores, tá? Então, todo e qualquer importador que seja habilitado como operador econômico autorizado, ele tem o direito de executar a sua atividade do desembaraço subaguas. Pode ser que no futuro próximo a Receita Federal ela venha dizer o seguinte: para que se tenha o desembaraço subaguas, o importador deverá também ter um transportador habilitado. Então, o que a Receita Federal ela pode vir a fazer? Não estou dizendo que ela fez, que ela pode vir associar os entes da cadeia logística para a execução do desembaraço subaguas. Por que isso não foi feito? Porque ainda não existe uma quantidade de players, ou seja, de transportadores, que possa atender a todos esses importadores OEA. Então, uma das coisas que as empresas, os importadores fazem é o seguinte, e pelo menos conosco é assim, é convidar os transportadores, explicar a importância e solicitar para que esses transportadores se adequem também ao programa. Porque em algum momento, na realização de um bid, pode ser que a certificação seja um fator decisório. Tá? Então, grande parte dos importadores já colocam em seus bids que assim, olha, o agente de carga OEA, ele tem 2 pontos, o agente de carga não OEA, ele tem em processo 1 ponto, e o que não tem e não está fazendo, 0 ponto. E aí o que muitas vezes acontece? Vem aquele agente de carga ou aquele transportador, entra em contato conosco e fala assim, ó, preciso ser OEA. Do dia para a noite, ele quer ser. Na verdade, ele não quer ser. Ele quer ter a certificação para manter um cliente. Entendeu? E aí começa o grande problema.
é colocar na cabeça desse interveniente, por exemplo, que o ter OEA não vai garantir para ele a manutenção. Ele precisa ter uma consciência. E mudar consciência, mudar cultura, é uma das coisas mais difíceis dentro das empresas. Com Então, certeza. eu falo que hoje o nosso trabalho é 60% de psicólogo organizacional e os outros 40% na parte técnica. Porque muitas vezes a gente chega com um diretor de compliance, eu não tenho que ficar muito discutindo com o diretor de compliance sobre compliance. Ele sabe de compliance. Agora, mudar a cabeça dele, ou como diz aí no mercado, né, essas palavrinhas mágicas, mudar o mindset da pessoa. Tem que aproveitar agora esse momento de usar as palavras. Então, a cultura dele, para que ele possa entender que o controle que ele tem não é o melhor, que ele pode melhorar e que ele precisa envolver a equipe, essa é a grande dificuldade. E isso leva. Isso aí. E falando um pouquinho só de mudança de mindset, nós fecharemos o Comex Digital Talk com uma palestra para você que é líder, para você que está diretor da empresa, para você que gosta de encantar o seu cliente sobre o cliente interno e externo, uma palestra sensacional com Gabriel Costa da Exceleri, trazendo aí o Mickey no navio e como que a gente, nós líderes, temos que ter um mindset. Temos que ter o comportamento e a cultura de inovação para que os nossos colaboradores tenham assim. O último dia. Falta bastante ainda, tem muita coisa até lá, mas no último dia a gente encerra o Comex Digital Talk com essa palestra. Daniel, eu tenho só mais uma pergunta que você disse assim, poxa, todos os importadores podem utilizar do benefício. E aquelas mercadorias que são sujeitas a, sei lá, a inspeção física, eles têm que abrir o container, têm que dar uma olhada, elas também podem fazer o desembaraço sobre a água ou não? Hoje, porque como os intervenientes ainda não estão dentro do processo, existe essa trava. Eu tenho lá uma LI que eu tenho que fazer uma conferência física. Eu vou ter o desembaraço sob águas? Não, eu vou ter o problema lá da LI, né? Que ele vai ter que ficar para que o fiscal possa fazer o desembaraço sob águas. Porém, com a entrada dos intervenientes, isso vai ser possível. Por quê? Os intervenientes, o que eles estão fazendo? Eles estão começando a trabalhar como a Receita Federal trabalha, que é com sistema de risco ou de parametrização. Então, a Anvisa, o Vigiago, eles vão ter lá o canal verde, amarelo e o vermelho, de forma hipotética, tá? Então, dentro do canal verde, ele fala assim, olha, esse processo, a tua LI caiu o canal verde, então ela não vai ter inspeção. Por quê? Pelo teu histórico, você tem um histórico positivo, então eu não vou olhar 100% das suas LIs. Então, caiu o canal verde, aí eu consigo o despacho expresso, tá? Agora, se cair em canal de inspeção, a mercadoria ela é descaracterizada e ela vai para inspeção. Isso ocorre também se a mercadoria ser parametrizada para inspeção pela Receita Federal. Um ponto importante aqui, a Receita Federal ela não pode garantir 100% de não inspeção da carga, tá? Por que a gente diz isso? É a mesma coisa que eu falar para você, olha, vá, por exemplo, para os Estados Unidos e quando você voltar como pessoa física, você vai receber um papelzinho lá dentro do avião para declaração. Se você tiver certeza que a Receita Federal não vai te inspecionar, você vai colocar o que naquele papelzinho? Nada a declarar e vai passar. Né? Então, a dúvida da conferência, ela tem que existir sempre na cabeça do importador e do exportador, para que ele possa mitigar esse risco de uma possível contaminação da carga. Então, cai o canal amarelo, cai o canal vermelho, mesmo sabendo que existe uma redução drástica, né, dessas conferências. Só para vocês entenderem, a Receita Federal ela diz o seguinte: em média, uma empresa não OEA, ela tem em torno de 7, 8% de canal vermelho ou de canal de inspeção. Tá? Em média, algumas empresas um pouco mais, outras um pouco menos. Para o OEA, esse índice ele cai para próximo de
1% na média. Então, empresas podem ter menos de 1% ou pouco mais de 1%, mas sempre vai ter essa dúvida que vai pairar aí na cabeça das empresas. E é importante dizer isso, o OEA não é um passe livre, é uma preferência de análise e uma certificação de que você está ali correto há muito tempo e existe uma confiança maior em cima da sua carga. Isso mesmo. Cara, para finalizar, uma pergunta de bate-pronto. Então, se tem LI, não consegue fazer o despacho sobre águas? Por enquanto, não. Por enquanto é. Vamos esperar os órgãos os intervenientes entrarem no programa, definirem aí as suas regras, e a partir daí a gente vai ter essa possibilidade. Então, você acabou de dizer que quem tem LI não vai conseguir até que os intervenientes se regularizem. E a LPCO está chegando. Significa que, com a entrada da LPCO, vai demorar mais para eles entrarem, os intervenientes, ou seja, ou os intervenientes já estarão na LPCO? Qual que é a tua opinião sobre o caso, Daniel? Olha, todos eles estão... Primeiro que assim, todos eles estão cientes dessa mudança de processo. E todos os órgãos eles estão se adaptando a essa nova realidade, né? Então, o que é importante a gente saber? Quando o pessoal do Vigiagro, por exemplo, se reúne e eles possuem reuniões com a Receita, com a iniciativa privada, eles já estão olhando isso para frente. A tendência é que no ingresso deles, eles já entrem de uma forma adaptada. Até porque seria completamente ilógico, né, entrar e ter que refazer todo o processo de adequação. Então, já existe essa discussão para que haja-se as adaptações. Só que uma coisa que é importante é assim, e aí eu ficaria numa saia justa muito grande, é a data. A data a gente não pode abrir. Na verdade, não é que é abrir, a gente não pode confirmar, porque a Receita Federal ela posterga tudo a todo momento. Desculpa, mas isso não precisa falar, não precisa falar. Daniel. Vai postergar, vai ter que ajuste, vai ter choro de empresa, vai ter dor de cabeça, como toda e qualquer implementação que tem por parte do governo brasileiro, né? Não é quando a gente vai conversar sobre o CCT com o Lucas Sanches. A exportação já deu certo, agora vai entrar na importação. Vamos ver qual a opinião dele sobre o tema. A Sandra, no primeiro dia, quando a gente abriu o Comex Digital Talk, a Sandra Base, que é uma especialista, mestre em comércio exterior, ela não é tão otimista quanto a da desburocratização com a do INPE. Ela acha que não vai desburocratizar tanto. A gente vai ter uma opinião no último dia do Yuri, que ele acha que realmente vai desburocratizar. São opiniões aqui, são diversas, então todas as novidades vêm. Para só fazer um paralelo sobre quando a gente... um paralelo rápido sobre prorrogação de datas, lembrem-se do Syscomex Web. Lembrem-se das prorrogações de datas. Pronto, não existe mais opinião sobre isso, vamos seguir. Verdade. A gente fica muito apreensivo com essas entradas, mas a gente também tem que tomar muito cuidado, porque assim, tudo que entrou, e a Receita Federal ela tem essa consciência, muita coisa que ela implementou, ela depois teve que rever, e isso traz um transtorno muito grande para as empresas. Então, às vezes é melhor que a Receita Federal atrase um pouco e faça de forma correta do que faça igual fez. Mas eu concordo, e eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que o comércio exterior brasileiro está no caminho certo. Eu tenho um otimismo muito grande quanto ao futuro e, de novo, para mim, começa pelas empresas se certificarem no OEA. E, Daniel, obrigado pela tua participação aqui com a gente, abrindo o segundo dia de Comex Digital Talk. Você, empresa que não sabe como certificar, que precisa de uma consultoria, precisa de alguém para te ajudar nesse processo, tem um cara aqui, ó, que sabe tudo e mais um pouco, que vai poder te ajudar bastante. Você pode pegar o LinkedIn dele no site da empresa ou mandar um e-mail para quem, Daniel? Bom, os interessados fiquem à vontade em entrar em contato com a Aliança Consultoria. O nosso site é allcompliance, allcompliance.com.br. E para quem tiver interesse de mais informações, o meu e-mail é dgobi, D de Daniel, e gobi é Gobbi, bola, igreja,
allcompliance.com.br. A gente vai estar aí inteiramente à disposição para passar qualquer informação que seja de interesse de vocês e também fazer aí um trabalho com a empresa, se for de interesse dela, se habilitar como operador econômico autorizado. Isso aí, e lembrando, hein, independente do porte, ele acabou de dar um spoiler, uma empresa de 4 funcionários se habilitou. Daniel, obrigado. Pessoal, temos ainda um dia cheio aqui no Comex Digital Talk, é só o primeiro bate-papo de um dia repleto de conteúdo, informação e inovação para vocês. Vem com a gente.